bem-vindos ao nosso Falando Daquilo de hoje, no canal YouTube, com a nossa minissérie acerca da origem da psicologia. Então nós estamos passando por várias polaridades, né? Será que é uma ciência, não é uma ciência? Será que é uma prática, uma teoria? Será que é uma disciplina ou é uma reação à disciplina? Será que é feito de uma tradição liberal que divide o indivíduo e sociedade? Será que é continuação de uma discussão sobre a natureza e a cultura, que nos dá um ponto de vista mais antropológico? Enfim, todas essas são perspectivas possíveis para entender o nascimento da psicologia. Hoje nós vamos acrescentar a essas uma mais clássica e que tem a sua origem de fato na filosofia e que diz respeito à oposição, dualismo, separação entre corpo e mente, né? Então, uma forma muito comum de apresentar a psicologia é dizer, olha, ela, como dizia o Comte, né, está entre a sociologia e a biologia. E como ela está entre essas duas ciências, ela tem que estudar a mente, né, que está próximo da sociologia, e o corpo, que está próximo da biologia, né? Bom, essa partição ela costuma ser endereçada e referida a um filósofo francês chamado René Descartes. Nos seus trabalhos, principalmente o discurso do método e as meditações metafísicas, estabeleceu o que a gente poderia chamar de ponto de partida para a filosofia do sujeito, né? Na antiguidade havia uma reflexão sobre o método, havia uma reflexão sobre os objetos, sobre a cosmologia, sobre a alma, mas não havia uma reflexão organizada, né, sobre isto que conhece. Que instância é essa que é o agente do conhecimento? O conhecimento envolve, né, um objeto, que é o conhecido, um método, que é a maneira como a gente conhece, mas envolve também essa instância que é o conhecedor, né? E essa instância ela foi discutida, pensada inicialmente pelo René Descartes. Como é que ele chegou nisso? Ele pôs-se, a partir de um sonho, vejam só, a ideia de que seria necessário fundar e encontrar um ponto de vista, uma primeira evidência que seria indubitável, que a gente não poderia duvidar. E para isso, então, ele leva e põe em ação o método dele, que é um método cético. É um método de duvidar, né? Duvidar da autoridade, duvidar das tradições, duvidar dos próprios sentidos, né? Da sensibilidade, os sentidos me enganam, duvidar da memória, a memória me engana bastante, duvidar sobretudo da imaginação, porque a imaginação me leva a ver um mundo mais como eu quero ou como eu não quero do que o mundo tal qual ele é, duvidar de tudo, né? Então o sujeito psicológico, nessa acepção, ele é um sujeito duvidador, ele é um sujeito capaz de se pôr em dúvida. É um sujeito que, como dizia o Descartes, tem para si uma moral provisória. Ou seja, ele acredita, ele tem os seus valores, ele tem as suas regras de ação, mas ele é, sobretudo, capaz de pôr isso tudo em dúvida e se perguntar qual é o fundamento das coisas. Descartes está vivendo, então, numa época de crise de fundamento. Exatamente como a época que vai originar a psicologia. É uma outra crise, numa outra chave dos nossos fundamentos. Como é que o Descartes resolveu essa crise? Pondo em marcha o seu método cético, eles, olha, eu vou duvidando de tudo, eu vou duvidando da existência do mundo, eu vou duvidando inclusive da minha própria existência, eu estou sozinho nesse trabalho de dúvida, mas só tem uma coisa que eu não consigo não duvidar, que é o fato de que eu estou duvidando. E se eu estou duvidando, eu estou pensando. Porque duvidar é um tipo de atividade ligada ao pensar, não ao imaginar, não ao lembrar, mas ao pensar. Então eu não posso duvidar que eu estou duvidando e não posso duvidar que eu estou pensando. E se eu não posso duvidar que eu estou pensando, o pensamento possui uma existência, um ponto fixo. E aí ele chega então no penso, logo existo. E isso torna então para ele como primeira substância a res cogitans, a coisa pensante. É a única que ele tem certeza. E secundariamente ele vai chegar numa segunda substância que ele chama de res extensa, né, que é a substância que tem extensão, como o nosso corpo, e dizer,
Mas então a res cogitans ela tem primazia sobre a res extensa. A coisa pensante tem primazia sobre a coisa extensa, sobre o corpo. E nós devemos nos pensar a partir dessa divisão. Para sermos sujeitos, somos sujeitos nesta divisão, né, entre a mente e o corpo. É claro que muitos, com boas razões, vão dizer assim, não, mas isso não é verdade, o corpo e a mente são uma coisa só, nós podemos eliminar essa divisão, elas são integráveis, mas todas essas respostas têm como condição de possibilidade essa colocação do Descartes, que dividiu mente de um lado, corpo do outro, né, que criou, por assim dizer, o problema. É muito interessante que depois disso, Descartes vai ter um probleminha, quer dizer assim, como é que eu saio para fora? Como é que eu saio para o outro? Como é que eu chego na segunda verdade? E a segunda verdade é justamente a existência de Deus. Então ele vai provar a existência de Deus. Poucos conhecem esse lado mais teológico, na verdade metafísico do Descartes, mas já mostrando aí como o problema da mente e corpo se cruza com o problema do eu outro, né? Não basta que eu diga penso, logo existo. A minha vida ela depende intimamente do outro. Como é que eu consigo provar a existência do outro e como o outro me afeta e me constitui? Estava isso lá, então, na discussão cartesiana. No início da psicologia, a gente vai ter uma retomada desses termos, né? Uma parte da psicologia vai dizer assim, olha, o que é possível de ser conhecido por um método científico é aquilo que diz respeito ao corpo, aquilo que se mostra como corpo em movimento, como corpo visível. E isto chama-se comportamento, behavior. O comportamento pode ser assim isolado no espaço e no tempo, né? Ele pode ser equacionado numa sucessão. O comportamento ele é uma modificação da res extensa, não da res cogitans. Uma outra parte da psicologia vai dizer assim, não, o fundamento e essência última da psicologia é estudar a mente, é estudar o sujeito, é estudar a coisa pensante e suas variações, a coisa memorizante, a coisa imaginante, a coisa desejante, a coisa perceptiva e assim por diante. Então essa grande divisão opõe até hoje psicologias mais objetivistas, né? Psicologias que vão se fundamentar no objeto, em geral com uma perspectiva empirista, a psicologias mais subjetivistas, que vão se apoiar e enfatizar o ponto de vista do sujeito, que muitas vezes se associam com a perspectiva racionalista ou idealista. Então, essa oposição, empirismo de um lado, racionalismo do outro, realismo de um lado e idealismo do outro, ela estava na filosofia, ela é uma condição para a emergência da psicologia e ela vai continuar dentro da psicologia. Cada forma de psicologia tem que tomar uma posição sobre esse problema. Assim como vocês que me escutam têm que tomar uma posição se vão assistir o próximo falando daquilo ou não. Se quiserem, clica no Aqueronta Movebo e até a próxima, nosso próximo encontro. Então, quem quiser se dedicar aos fundamentos cartesianos da psicologia, eu recomendo na coleção Os Pensadores, Discurso do Método, Meditações Metafísicas, recomendo Regras para a Regulação do Espírito, são todos livros aí disponíveis do René Descartes. Quem não gosta muito do Descartes, já viu que não é por aí, experimente ler aquele que seria assim um primeiro opositor do Descartes, esse que inaugurou uma filosofia mais trágica, um jansenista chamado Blaise Pascal, contemporâneo do Descartes. Quem acha que essa história do Descartes dividir as coisas em duas substâncias está completamente equivocado, leia um objetor, um crítico do Descartes chamado Spinoza. E quem acha que as coisas podem, assim, entrar num acordo e a gente pode ser ao mesmo tempo empirista e racionalista, que a gente pode ser idealista e realista, que no fundo todos têm razão, basta saber fazer a síntese, leia um autor chamado Kant, Immanuel Kant, Crítica da Razão Prática, Crítica da Razão Pura, Crítica do Juízo.
Aqueles que acham que as categorias que o Kant cria para resolver o problema geram problemas ainda mais sérios, leiam Hegel, a Fenomenologia do Espírito ou então a Ciência da Lógica. Esses são os nossos antecedentes filosóficos aqui no Falando da Química.